Bom, é... oi pessoal, aqui é o professor Yunus e nesta aula vou falar sobre problemas de valores de contorno para fronteiras com dois pontos. Então, para conseguir entender o que significa um problema de valores de contorno ou problema de contorno, que aqui vou demonstrar isso por PVC, ou seja, PVC que para mim significa problema de valor de contorno. Vamos voltar para ver o que era um problema de valor inicial, ou PVI, ok? Um problema de valor inicial, se vocês lembram, era uma EDO junto com certas condições iniciais, só que essas condições iniciais eram no mesmo ponto. O que significa isso? Vamos supor que temos essa EDO da segunda ordem. De fato, vamos só considerar EDOs lineares de segunda ordem nessa seção. Então, vamos supor que temos essa EDO linear de segunda ordem, y duas linhas, mais p de t, y linha, mais q de t, y mais g de t. Aqui p, q e g são funções. Com condições iniciais, olhem aqui, as condições que estamos dando, como temos uma EDO da segunda ordem, precisamos de duas condições, que quando a gente encontra a solução geral, aí encontrar as constantes usando essas duas condições. Só que essas duas condições iniciais, y de t0 igual a y0, y' de t0 igual a y1, as duas condições estão no mesmo ponto t0. Então, isso que é diferente com problema de valor de contorno, que agora vamos ver. Que esses pontos vão variar. Ou seja, um problema de valor de contorno é de fato uma EDO com condições iniciais que vão ser dadas nas extremidades de um intervalo. O que significa isso? Vamos ter o mesmo EDO, ok? Da segunda ordem, y duas linhas, mais p de x, y linha, mais q de x, y, aqui falta o y, deixa eu escrever, igual a g de x, ok? Temos a EDO, só que em vez de condições que a gente teve lá eram só no ponto t0, agora as condições vão ser no ponto alfa, no ponto beta para y. Ou poderiam ser para derivada do y linha também, não? Mas nesse caso só precisamos de duas condições, então as condições estão dadas não para y linha, só para y e no ponto inicial e no ponto final do intervalo que a gente considera, não? Ou seja, a gente vai ter um intervalo, digamos, vamos ter um intervalo alfa e beta na reta real, e aí os valores no ponto alfa e beta estão dados aqui. Então, utilizando essas condições, a gente vai conseguir encontrar as constantes. Mas, obviamente, vamos ter algumas diferenças entre um problema de valor inicial e um problema de valor de contorno. Só que aqui, como a gente tem dois pontos, ó, temos EDO da segunda ordem, sobre a reta real, então as extremidades são dois pontos, aí temos um problema de valor de contorno com dois pontos. Então, daqui para frente vamos considerar só EDOs dessa forma, ok? Com condições como isso, ou seja, um PVC dessa forma. Agora, o que é uma solução desse PVC? É de fato uma solução desse EDO, nesse intervalo alfa-beta, que satisfaz essas duas condições. Ou seja, é uma função, digamos, φ, que satisfaz a EDO e satisfaz as duas condições iniciais, ou condições de contorno dadas na relação 2 asterisco. Agora, dizemos que um problema, um PVC é homogênea se o que acontece se nossa EDO, a função g de x é zero. Além disso, as condições de contorno também são zero. Então, se temos
essas condições, que g de x é zero e y de alfa é zero e y de beta é zero, aí dizemos que temos um PVC homogêneo. Olha, aqui y igual a zero sempre é uma solução. Se y é zero, segunda derivada é zero, a derivada é zero e y é zero. Então, somando isso dá zero. E aí, no ponto alfa vai ser zero, no ponto beta também vai ser zero. Portanto, y igual a zero sempre é uma solução. E a gente chama essa solução trivial. Mas não é a solução que nós interessamos muito. Então, a gente sempre tenta encontrar soluções não triviais. Ok? E nessa observação vamos ver uma diferença importante entre um PVI e um PVC. Lembram que se a gente teve um problema de valor inicial, sob certas condições, assim, levemente, relativamente fracas, aí a gente dizer que um problema de valor inicial sempre tem uma solução que é única. Mas isso não é o que acontece no caso de um PVC. Ou seja, um problema de valor de contorno pode ter uma solução única, porém também pode ter uma infinidade de soluções e pode não ter solução. Então, contrário de problema de valor inicial que teve sempre, sob certas condições, sempre teve solução única. Um PVC nem sempre tem solução, pode ter solução única ou pode ter infinitas soluções. Então, essa é uma diferença. Vamos ver exemplos de que acontecem nos três casos, ok? Por exemplo, nesse exemplo 1, que vai ter duas partes. Na parte 1, a gente considera esse EDO. Nossa EDO é isso. Alfa é zero, beta é π e aqui temos as condições de contorno. Então, temos um PVC aqui de segunda ordem. Como a gente resolve um problema de valor de contorno? Como um problema de valor inicial, a gente primeiro encontra a solução geral dessa EDO e depois encontramos as constantes. Então, se temos essa é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, como a gente resolvia isso? A gente construía a equação característica dessa EDO. Nesse caso, seria r ao quadrado mais 2 igual a zero. Essa é a equação característica. Aí, quais são as raízes? R ao quadrado igual a menos 2, então vai ter raízes complexas. Ou seja, as raízes são mais ou menos raiz de 2, raiz quadrada de 2, i. Lembram que aqui esse i é raiz de menos 1. Então, temos duas raízes complexas. Lembram, se a gente teve duas raízes complexa da forma alfa mais i beta, então as soluções da EDO, solução geral era que? Era da forma e elevada a alfa x vezes C1 cosseno de beta mais C2 seno de beta. Então essa era a solução geral. Só que alfa aqui é que? Alfa é zero, então e elevado a zero daria 1. E beta é que? É raiz de 2. Aqui falta x. Cosseno beta x, seno de beta x. Então, a solução geral dessa EDO seria aqui. A solução geral seria essa solução aqui. Y de x igual a C1 cosseno de raiz de 2x mais C2 seno de raiz quadrada de 2 vezes x. Então, essa é a solução geral. Agora, temos que encontrar C1 e C2. Para encontrar C1 e C2, análogo a um problema de valor inicial, a gente aplica as condições de contorno e encontra as constantes. Então, nós sabemos y de 0 tem que ser 1. Y de 0 é 1. Se substituímos x por 0, seno de 0 dá 0. Então, não temos esse termo. Aí, cosseno de 0 dá 1, então só vamos ter C1. Então, y de 0 vai ser que? C1. Só que tem que ser igual a que? 1. Então, C1 vai ser que? 1. Então, encontramos o valor de C1. C1 tem que ser 1. Agora, vamos encontrar o valor de C2. Para encontrar o valor de C2, usamos a segunda condição de contorno. Y de π igual a 0. Y de π igual a 0, outra vez.
Vamos aqui. C1 já é 1. Então seria cosseno de raiz de 2π. Okay? X é π. Mais C2 seno de raiz de 2π igual a 0. Nenhum desses é 0. Então, isso seria o quê? Aí, isso seria C2 seno de raiz de 2π igual a... Se cosseno vai ao outro lado, daria menos cosseno. Raiz de 2π. Então, C2 seria o quê? C2 seria cosseno sobre C. Cosseno sobre seno, olha que aqui temos um menos. Cosseno sobre seno seria cotangente. Então, C2 seria menos cotangente raiz de 2π. Então, encontramos C1 e encontramos C2. Os dois são únicos. Não? Portanto, esse problema de valor de contorno tem que é um problema de valor contorno não homogêneo. Por que é não homogênea? Porque, olha aqui, isso é 1, não é 0. Se isso fosse 0, aí seria homogêneo. Mas como não é 0, então é 1. É não homogêneo. E tem uma solução única, que a gente viu. Agora, vamos considerar, na segunda parte, vamos considerar a mesma EDO, só que com condições dessa forma. Os dois estão 0, ou seja, aqui agora já temos um PVC homogêneo. Então, a solução geral seria a mesma, ou seja, a solução geral é a mesma, porque a EDO é a mesma, seria isso aqui. Só que aqui, y de 0 em vez de 1 vai ser o quê? Vai ser 0. Se y de 0 é 0, então C1 seria o quê? 0. Portanto, aqui, C1 é 0. Bom, C1 é 0, portanto, o primeiro termo seria o quê? 0. Ou seja, esse termo é 0. Então, as soluções são da forma C2 seno de raiz de 2x. Só que aplicando a segunda condição, y de π igual a 0. Seria aqui C2 seno de raiz de 2π igual a 0. Só que seno de raiz de 2π não é 0. Portanto, C2 tem que ser 0. Aí, o que aconteceu? Encontramos C2 também. C1 e C2 tem que ser 0. C1 é 0. C2 é 0. Aí seria o quê? C1 0, C2 0. Então, 0 vezes cosseno da 0. 0 vezes seno 0. Somando 0 daria 0. Então, a solução seria 0. Ou seja, temos a solução trivial só. Então, esse PVC homogêneo tem uma única solução, que é a solução trivial. Ok? Olha, a EDO não homogênea correspondente também teve uma única solução. Portanto, se dá para ver se a EDO não homogênea tem solução única, então a homogênea correspondente também tem única solução nesse caso. Agora vamos considerar outro exemplo. Nesse exemplo, nossa EDO é isso. E outra vez, nossos alfa e beta são 0 e π. Só que aqui as soluções vão mudar. Porque a equação característica vai ser o quê? Raiz quadrada de... vai ser i ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, as raízes são mais ou menos i. Ou seja, beta aqui é 1. Portanto, a solução geral seria C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Não apareceu raiz de 2. Raiz quadrada de 2, não. Cosseno de x e seno de x. Aí, da mesma forma, para encontrar a solução, vamos aplicar as condições iniciais. Só que y de p é a. A é qualquer número em R, pode ser qualquer número. Aí vamos discutir sobre esse A para soluções. Então, y de 0 é quê? É 1. Seno de 0 dá 1, dá 0. Cosseno de 0 dá 1, então C1 seria quê? 1. Encontramos o valor de C1, que é 1. Y de π tem que ser quê? A. Se a gente substituir aqui π, o que acontece? Seno de π, outra vez daqui, 0. Então, não vamos ter esse termo. Só vamos ter C1. Cosseno de π vai ser o quê? Menos 1. Então, vamos ter o quê? Cosseno de π é menos 1, então seria menos C1. Menos C1 tem que ser igual a quê? Aqui. Segunda condição. Tem que ser igual a A. Menos C1 igual a A. Então, C1 tem que ser igual a menos A. Olha, aqui encontramos C1 tem que ser 1. Aqui encontramos C1 tem que ser menos A. Então, como lado esquerdo é C1 sempre,
lado direito também tem que ser igual. C1 não pode tomar dois valores diferentes, não? Tem que ser o mesmo valor. Então, esse PVC, ou seja, esse problema de valor de contorno, tem solução se, somente se, menos A é igual a 1. Ou seja, se A é que? Menos 1. Então, se esse A é menos 1, o que acontece? Se eu aqui discutir vice-versa, não? Ou seja, primeiro discutir o caso que não é menos 1. Ou seja, se esse A é diferente que menos 1, então C1 dá 1, C1 dá um número diferente que 1. Então, a EDO, isso é uma contradição. Então, EDO não vai ter solução no caso que A não é menos 1, ok? Então, esse é o caso que EDO, de fato, PVC, não? O problema de valor de contornos não tem solução nesse caso. Segundo caso é quando A é menos 1. Aí, sim, seria menos 1. Se C1 é menos 1, C2 pode ser qualquer coisa. Hein? Se C2 for qualquer coisa, como seno de π é 0, então vai ser solução. Portanto, C1 é 1, C2 pode ser qualquer coisa. Então, soluções de PVC vão ser da forma cosseno de x mais seno de C2 seno de x para qualquer C2. Então, já aqui temos que uma infinidade de soluções. Cada valor de C2 vai dar uma solução desse problema de valor de contorno. Portanto, o que a gente pode ver nesse exemplo, já vimos, dependendo da A, podemos ter infinitas soluções ou podemos não ter solução. Agora, na segunda parte, vamos considerar o caso que a EDO homogênea correspondente a essa EDO. Ou seja, EDO é a mesma coisa, y de 0, em vez de 1 é 0, e y de π também é 0. Aí era A, mas agora é 0. Então, os dois são 0. Nesse caso, encontramos que C1 é 0. Porque y de 0 igual a 0 implica que C1 tem que ser 0. Agora, então, se C1 é 0, a solução vai ser que y de x vai ser C1 vezes cosseno, que é 0, C2 vezes seno de x. Então, da segunda condição, diz y de π tem que ser 0. Se a gente substituir y de π, seria que C2 vezes seno de π. Mas seno de π sempre é 0. Então, y de π sempre é 0, independente do que seja C2. Então, C2 pode ser qualquer coisa. Portanto, esse PVC homogêneo vai ter infinitas soluções. C2 pode ser qualquer coisa. Ok? Então, vocês viram que, no caso que a PVC homogênea tem infinitas soluções, uma EDO correspondente, um problema de valor contorno correspondente não homogênea pode ter infinitas soluções ou pode não ter solução. Tá ok? Então, esses foram os exemplos de problemas de valor de contorno, com as diferenças que teve com PV. Agora vamos passar para o seguinte assunto, que vai ser problemas de autovalores. Bom, agora vamos ver o que é esse problema. Então, nesse problema vamos considerar esse PVC, problema de valor de contorno, y duas linhas, que é homogêneo, y duas linhas, mais lambda y igual a 0, y de 0 igual a 0, y de π igual a 0. Olha, nos exemplos acima, a gente viu, o primeiro exemplo, esse era 2, lambda era 2, no segundo exemplo, lambda era 1. Ou seja, a gente viu dois casos particulares desse PVC lá em cima. Mas agora vamos generalizar considerar em geral, esse lambda é qualquer número real. Aqui não está escrito, mas lambda é qualquer número real. Aí, o que nos interessa? Obviamente, é um PVC homogênea, e vimos que PVC homogênea sempre tem uma solução trivial. Então, a solução trivial aqui existe. Mas essa solução não, como eu falei, não é muito interessante para a gente. Então, a gente sempre procura se existem outras soluções. Nos casos que, além de solução trivial, temos outra solução que não é 0, aí dizemos que lambda é um autovalor
desse PVC. Ou seja, um autovalor desse PVC, lambda é um autovalor desse PVC quando existem outras soluções além da solução trivial. Aí as funções que vão dar uma solução se chamam autofunções. Então, essa é a definição que a gente dá aqui. É bem simples. Ou seja, se voltamos aos exemplos anteriores, olha. Aqui nesse caso, lambda é igual a quê? 1. E a gente viu que aqui a nossa solução é quê? Nossa solução sempre é y de x igual a C2 seno de x. Ou seja, além da solução trivial, que acontece quando C2 é zero, temos outras soluções. Então, lambda igual a 1 é um autovalor da EDO. E essas soluções, y de x igual a C2 seno de x, são autofunções. Ok? Mas se voltamos ao exemplo anterior aqui, quando lambda é igual a 2. A gente viu que, nesse caso, a única solução é a solução que? Trivial. E não temos outra solução além dessa solução. Então, lambda igual a 2 não é um autovalor da EDO, da PVC que a gente deu. Mas lambda igual a 1 é um autovalor e encontramos autofunções. Então, nosso objetivo é encontrar, ver quais valores de lambda são autovalores e quais não são autovalores. Então, para estudar esse problema, a gente divide esse problema em 3 casos, ok? Quais são esses casos? Quando lambda é negativo, quando lambda é zero e quando lambda é positivo. Então, vamos ver cada um separadamente. Se lambda é negativo, a gente vai considerar lambda aí da forma menos μ ao quadrado. Ó. μ é um número real. Olha, μ ao quadrado sempre é positivo. Então, menos μ ao quadrado sempre é negativo. Só que μ não pode ser zero. Ó. Então, melhor aqui colocar asterisco. μ não é zero. Aí, nossa EDO vai ser o quê? Dessa forma. Y duas linhas. Estamos considerando μ ao quadrado para evitar raiz quadrada. Ó. Vocês vão ver. Então, vai ser y duas linhas igual a menos μ ao quadrado e y igual a zero. Isso é nossa EDO. E qual seria a equação característica? Seria r ao quadrado menos μ ao quadrado igual a zero. E aí encontramos r igual a mais ou menos μ. Como μ ao quadrado é positivo, então aqui temos duas raízes reais, certo? Então, se temos duas raízes reais, as soluções vão ser quê? E elevado a μx e elevado a menos μx. Lembram? Soluções geram E elevado a R1x e elevado a R2x. Só que R1 e R2 são μ e menos μ, que são linearmente independentes. Aí eu vou, usando essas duas soluções linearmente independentes, vou gerar outras duas soluções que também são linearmente independentes e servem para nosso objetivo. Então, como a EDO é linear e homogênea, a soma também vai ser uma solução. Se dividimos por 2, também vai ser uma solução. Se fazemos essa soma, seria E elevado a μx mais E elevado a menos μx sobre 2. Isso não é nada mais que cosseno hiperbólico de μx. Da mesma forma, só que em vez de soma, vamos subtrair. Y1 tilde, que é E elevado a μx, menos Y2 tilde, que é E elevado a menos μx. E elevado a μx menos E elevado a menos μx entre 2, dividido por 2. Aí seria seno hiperbólico de μx. Então, se Y1 tilde e Y2 tilde eram linearmente independentes, esses dois também são linearmente independentes e construem um conjunto de soluções fundamentais. Aí, solução geral seria aqui. E C1, Y1 mais C2, Y2, que seria C1 cosseno hiperbólico de μx, C2 seno hiperbólico de μx. E aí, se temos solução geral, vamos agora aplicar as condições de contorno. Y de zero tem que ser zero. Se y de zero é zero, seno hiperbólico de zero é zero. Então, não temos esse termo.
Aí C1, cosseno hiperbólico de 0 dá 1. Então C1 vezes 1 dá C1. C1 tem que ser o quê? 0. Então esse termo não existe. Não temos esse termo. Aí y de π igual a 0 implica que esse termo já não existe mais, porque C1 é 0. C2 seno de 1000π tem que ser 0. Obviamente, seno hiperbólico de 1000π não é 0, portanto, C2 tem que ser 0. Aí, o que encontramos? C1 0, C2 0. Se substituirmos aqui, y de x seria aqui 0. Então, y de x igual a 0 é a única solução. E daí, não temos soluções diferentes que solução trivial. Então, lambda, quando lambda é negativo, não temos autovalores. Ou seja, lambdas negativos não são autovalores. Agora vamos para caso que lambda é 0. Se lambda é 0, nossa EDU vai ser o quê? Y duas linhas mais lambda vezes y, ou seja, 0 vezes y, que daria 0, igual a 0. Então, y duas linhas igual a 0. Solução y duas linhas igual a 0, só integrar duas vezes, que daria C1 mais C2x. E daí, aplicando as condições de contorno, y de 0 igual a 0, se substituir x igual a 0, C1 seria o quê? 0. C1 é 0, y de π tem que ser 0, então C2π tem que ser 0. Π não é 0, então C2 tem que ser 0. Portanto, C1 0, C2 0, então y seria 0. Então, a solução dessa PVC também seria só solução trivial. Então, lambda igual a 0 também não é um autovalor. Agora, vamos para o caso lambda positivo. Então, se lambda não é positivo, não é autovalor. Quando lambda é positivo, vamos supor que lambda é da forma que 1000 ao quadrado. Quando 1000 pertence a em asterisco, ou seja, 1000 não pode ser 0. Estamos considerando outra vez dessa forma para evitar raiz quadrado e ter certeza que isso sempre é positivo. Então, nossa EDU vai ser dessa forma. E a equação característica disso é e ao quadrado mais 1000 ao quadrado igual a 0. R seria o quê? R ao quadrado igual a 1000 ao quadrado, menos 1000 ao quadrado. R ao quadrado igual a menos 1000 ao quadrado. Então, R seria o quê? R seria raiz de menos 1 vezes raiz de 1000 ao quadrado. Que seria mais ou menos 1000. Raiz de menos 1 é i, então seria mais ou menos 1000i. Ok? Portanto, temos raízes complexas. Aí, a solução geral seria isso aqui, C1 cosseno 1000x mais C2 seno de 1000x. Então, já temos a solução geral, nesse caso, dessa forma. Agora, só encontrar C1 e C2. Y de 0 daria o quê? Seno de 0 dá 0. Então, esse termo vai ser 0. Então, cosseno de 0 dá 1. Então, C1 é 0. C1 sempre, portanto, vai ser 0. Então, a primeira condição da C1 é 0. A segunda condição, y de π igual a 0. Outra vez, seno de... Desculpa. Se C1 deu 0, então C2 seno de 1000π tem que ser 0. Olha, se seno de 1000π, se isso não é 0, então C2 tem que ser 0. Mas se C1 é 0, C2 0, então y igual a 0 é a solução, é a única solução, que é a solução trivial. Então lambda não seria autovalor. Então, para ter autovalores, nós precisamos que isso seja igual a 0. Se isso é 0, então C2 não precisaria ser 0. Aí teremos infinitas soluções e daí lambda seria um autovalor. Então, temos que procurar os casos que seno de 1000π é 0. Mas seno de 1000π quando vai ser 0? Nós sabemos que seno de Kπ sempre é 0 quando K pertence a quê? Números inteiros. Portanto, 1000 tem que ser um número inteiro para que seno seja 0. Aí, se 1000 é um número inteiro, aí, se 1000 é inteiro, aí vamos ter um autovalor, que o autovalor seria lambda igual a 1000 ao quadrado. Então, o que acontece? Ou seja, tudo que eu falei, seno de 1000π é 0, se somente se 1000 é inteiro, ou seja, 1001 mais ou menos 1, 1002 mais ou menos 2, ou seja, 1000 tem que ter esses valores, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3,
E aí, se μ toma esses valores, nós sabemos que lambda é igual a μ ao quadrado. Portanto, valores de lambda seriam o quê? Mais ou menos 1 ao quadrado dá 1. Mais ou menos 2 ao quadrado dá 4. Então, seriam só os quadrados dos números inteiros que seriam autovalores. E os quadrados sempre são positivos. Então, lambda é igual a 1. Lembra que no exemplo já tínhamos visto que 1 é um autovalor. 4, 9, então já encontramos todos os autovalores. Se esses são autovalores, quais serão autofunções? Olha aqui. Se seno de μ é zero, então C2 pode ser qualquer coisa. Portanto, nossas soluções vão ser da forma y de x igual a C2 seno de μ. Aí, se a gente sabemos que esses μ são números inteiros, então seria da forma, digamos, nx. Então, esses seriam autofunções, as soluções correspondentes aos autovalores, ok? Então, para cada número n, já temos, e se a gente, ou seja, a gente pode dizer que todos os múltiplos de seno de nx são autofunções, ó. Se a gente não considerar esse aqui, C2 vezes seno de nx. Então, todos os múltiplos de seno de nx são autofunções. Portanto, nossas autofunções seriam o quê? y1 de x seria seno de x. Todos múltiplos de seno de x, todos múltiplos de seno de 2x. Talvez vocês dizem por que não aparece menos x, não? Porque seno de menos x dá menos seno de x, então seria um múltiplo de seno de x. Seno de menos 2x seria menos seno de 2x, seria um múltiplo de seno de 2x. Então, nossas autofunções são múltiplos das seguintes funções, que são esses aqui. Então, para cada n positivo, cada n natural, seno de nx, e todos os múltiplos dela vão ser que autofunções. Então, já encontramos autovalores e autofunções desse PVC. Só que aqui nós consideramos o primeiro condição contorno em zero e a segunda condição contorno em π. Mas nos problemas que vamos ver na seguinte, não vão ser sempre assim. Ou seja, em vez de π, vamos ter um L. Ó. L é um número real, qualquer. Aí, como seria nesse caso? Vai ser bem análogo, só vai ter algumas diferenças que vamos ver agora aqui embaixo. Então, as diferenças vão ser que da mesma forma, ou seja, quando em vez de π temos L, outra vez, analogamente vocês vão ver, se lambda é zero ou lambda é negativo, lambda não vai ser um autovalor. Ok? No caso, zero e negativo não temos autovalor. E os autovalores vão acontecer só no caso que o lambda é positivo, e nesse caso, lembra, aí em cima a gente encontrou o seno de μπ igual a zero. Lambda positivo era um autovalor se seno de μπ era zero. Só que em vez de seno de μπ, a gente em lugar de π temos L. Então, isso acontece se seno de μL é zero. Mas seno de μL quando é zero? Quando μL é um múltiplo de nπ. Caso contrário, seno nunca vai ser zero. Seno é zero só em kπ, ou nπ. Então, seno é zero se somente se μL é nπ. E daí, μ vai ser o quê? nπ sobre L. Para qualquer n natural. Então, já encontramos. Ou seja, lambda positivo é um valor quando a gente supõe que lambda aqui nesse caso também. Lambda está sendo considerado μ ao quadrado, ok? Então, lambda é um autovalor se μ L é inteiro, e daí μ vai ser que nπ L para qualquer n inteiro. Então, nesse caso, para n igual a 1, vamos ter mais ou menos π sobre L, μ2 vai ser mais ou menos 2π sobre L, e μn vai ser mais ou menos nπ sobre L.
Esses estão nós lembrando de séries de Fourier, né? Lembram que séries de Fourier tinham período de 2L, certo? Portanto, os autovalores positivos são o quê? São quadrado desses μ's que a gente encontrou aqui, ou seja, mais ou menos π sobre L ao quadrado, que seria π ao quadrado sobre L ao quadrado, 4π ao quadrado L ao quadrado sobre L ao quadrado e lambda n igual a n ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, encontramos todos os autovalores. E aí, autofunções seriam o quê? Só aqui substituir μ com esses valores aqui. Só que seriam todos múltiplos de seno de μL, ou seja, seno de nπL sobre L. Só que L com L vai ser nx, desculpa. μx. Porque as soluções vão ser da forma, ou seja, soluções vão ser da forma aqui. Y de x igual a C2, lembram? Seno de μx, ok? Então, como μ é nπ sobre L, então, se n é 1, temos todos os múltiplos dessa função. Aqui também, outra vez dizemos que as soluções são múltiplos dessas funções que a gente considera aqui. Então, seno de, quando n é 1, πx sobre L, y2 é seno de 2πx sobre L, yn igual a... Ou seja, esse é correspondente a quê? Ao autovalor lambda 1, que é π ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso é correspondente ao autovalor lambda 2, que é igual a 4π ao quadrado sobre L ao quadrado. E aí para frente. Isso é correspondente a lambda n, que é n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, dessa forma, já encontramos essas autofunções. E na próxima aula eu vou falar sobre problema de calor, ok? Aí vamos utilizar esse problema de autovalores e vamos ver, e também vamos usar a série de Fourier e ver a aplicação de tudo que a gente falou aqui nas aulas passadas. Então, até lá.